Oi, gente, não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar para eu poder continuar trazendo conteúdo para vocês, beleza? Boa aula! Oi, gente, então eu vou ensinar para vocês a fazer esse macacão divo. Nós vamos utilizar esse material aqui, ó, fiz até mostrando até para vocês o bojo que a gente vai utilizar. Tô usando o Clear Dupla, nessa cor aqui, ó, terracota. Ó, esse preto tem esse Tex. Essa cor aqui, também o embaçadinho, é 75,29 na cor terracota. Eu sugiro, dependendo do tamanho, que vocês utilizem 5 rolos dele por aí. Eu vou usar o Lastex nas costas, certo? E vou utilizar 2 agulhas. Uma de 3 milímetros, que eu vou usar o fio dobrado no bojo e ele todo no fio sozinho. E para o Lastex eu vou usar a agulha de 2 milímetros, beleza? Vamos começar. Bem, para fazer o nosso bojo, que é essa parte aqui, ele é todo trabalhado no meio ponto, porque eu quis um ponto bem fechadinho, beleza? Aí eu vou trabalhar com fio duplo e com agulha de 3 milímetros. Nós vamos começar com 18 correntinhas. Fiz o meu primeiro aqui, ó, porque esse primeiro nozinho eu conto com ele também. Contando com ele, vou fazer 18 correntinhas. Fazer as minhas 18 correntinhas aqui. Feito aqui as minhas 18 correntinhas, o que eu vou fazer? Vou subir 2 correntinhas, ó, 1 e 2. Laço a minha agulha e nesse ponto aqui, ó, que a gente segurou, eu vou fazer um meio ponto. Insiro aqui e puxo tudo de uma vez. Aí eu vou voltar tudo com meio ponto. Lembre-se de contar 18 para a peça poder ficar certinha. Aí eu vou fazendo aqui, ó, 18 meio ponto, voltando. Vou fazer aqui de novo, que deu uma emboladinha. Ó, meio ponto. Aí eu vou completar os 18 das correntinhas, até aqui o final. Feito aqui, ó, voltei todas as minhas correntinhas com 18 meio ponto. Aí agora o que eu vou fazer? Tem 18 aqui. Aí aqui nesse buraquinho aqui que a gente começou, nós vamos inserir aqui dentro desse mesmo buraquinho 3 meio ponto, né? Que a gente vai agora crochetar pra cá. A gente vai voltar aqui. Ó, vou fazer 3 meio ponto dentro dessa correntinha aqui, ó. 1, 2 e 3. Aí eu puxo o meu fiozinho, ó, que eu vou crochetar em cima dele também pra poder arrematar. E agora eu vou voltar isso aqui tudo com meio ponto também. Mesma quantidade que tem que ter aqui também. Vou fazer os 18 pontos. Um aqui, primeiro. Segundo. Vou voltar os 18 meio ponto até chegar aqui no final. Aí aqui, chegando no final, a gente pega bem ali no finalzinho mesmo. Aí aqui, vou subir uma correntinha, vou virar o meu trabalho, laço a minha agulha. Não vou fazer nesse aqui, ó, porque aqui já é considerado aumento. Eu vou vir nesse aqui. E aqui eu continuo fazendo meio ponto. Aí meio ponto, até chegar aqui no final, ó. Meio ponto eu vou fazer até chegar bem aqui. Porque aqui, ó, é importante também vocês verem os três meio ponto, ó, tá vendo? 1, 2 e 3. Aí aqui nesse topinho, ó, nós vamos precisar desse topinho aqui. Aí o que a gente faz? Coloca o marcador. Porque aqui a gente vai fazer o aumento pra fazer essa parte aqui, ó, do bojo. Ou seja, a gente vai fazer meio ponto até chegar aqui. Fazendo isso aqui de meio ponto até chegar aqui. Cheguei aqui no final, ó, aí eu vou tirar o meu marcador. Onde eu tenho o marcador, eu vou fazer, de novo, 3 meio ponto aqui no mesmo buraquinho. 1, 2 e 3. É importante também o seguinte, fez o aumento, né, com meio ponto, aí contou 1, 2 e 3. Aí no 2, vocês já colocam o marcador. Porque é exatamente aqui que vocês vão precisar para poder fazer os aumentos, com 3 meio ponto. É sempre 3 meio ponto, tá? E é sempre aqui no topinho. Aí fez o aumento, já conta 2 e coloca o marcador no segundo meio ponto para poder não confundir, porque isso aqui é muito fácil de confundir. E aqui você vai continuar fazendo meio ponto até a carreira lá no final. É totalmente trabalho de repetição. O negócio é só aqui mesmo no topinho, ó. Fez os 3 pontos, aí coloca o marcador no segundo, para você marcar a divisão.
pro biquinho do bojo, né, da parte do peito, ficar bem certinha. Vou fazer até aqui o final, vou fazer com vocês mais uma vez, pra poder não gerar dúvida, porque é trabalho de repetição total. Aqui, vocês vão fazer quantas carreiras vocês quiserem. A regra é só aqui mesmo. Aí, chegando aqui no final, eu faço meio ponto bem aqui no finalzinho também, pra minha peça não ficar torta. Aí, eu subo uma correntinha, viro meu trabalho, laço a minha agulha e vou inserir a agulha bem nesse daqui, ó. Porque se eu fizer aqui, já é aumento. Aí, vou fazer aqui e vou fazer até aqui, ó, aonde não tem marcador. Bem aqui nesse aqui. Aí, onde tem um marcador, 3 pontos e coloco o marcador no segundo ponto. Aí, aqui, antes de chegar o marcador, fiz o meio ponto. Aí, eu vou tirar meu marcador. Aí, onde eu botei o marcador, eu vou fazer, ó, no mesmo buraquinho. Um meio ponto, 2 meio ponto. No 2 meio ponto, no segundo, eu já coloco meu marcador. Porque é bem aqui, ó, que a gente vai fazer os aumentos. Aí, o último aumento aqui dentro, o último meio ponto, dentro desse buraquinho aqui. Aí, aqui já é um meio ponto para cada ponto de base. Aí, vocês vão fazer até o final. Sempre coloque um marcador, porque isso aqui é muito fácil de confundir. Aí, a peça fica torta, assim, desse jeito, a peça fica melhor, ó, vendo? Ela fica certinha. Aí, vocês vão fazer sempre desse jeitinho, colocando o marcador. Aí, aqui não tem mistério, gente. Vocês vão fazer quantas carreiras forem necessárias. Só lembre de fazer esses três aumentos aqui no topinho, ó, pra peça poder ficar certinha. Aí, daqui, vocês vão fazer a mesma coisa. Eu vou fazer aqui com vocês, mais uma vez, pra poder não gerar dúvidas. Ó, e aqui meio ponto, vou fazer meio ponto até aqui o final. Aí, aqui, chegando bem no finalzinho, eu vou fazer meio ponto. Aí, quando chegar lá, bem lá no outro finalzinho, lembra da uma correntinha que a gente faz pra poder ficar certinha a peça? Então, a gente vai fazer bem aqui também, pra base poder ficar retinha. Aí, aqui eu subo uma correntinha. Ó, nessa uma correntinha aqui que a gente também usa. Que aí a base do nosso bojo fica certinha, ó. Ela vai ficar retinha. Isso aqui vai ser importante pra gente poder montar o nosso macacão. Aí, viro o meu trabalho, laço a minha agulha. Não faço aqui, ó, porque aqui já é aumento. Vou colocar nesse aqui, o meio ponto. E aqui eu vou seguindo, fazendo o meio ponto. Aí, meio ponto até chegar aqui, antes do marcador. Aí, antes do marcador, faz o meio ponto. E aqui no marcador, nós vamos fazer 3 meio ponto aqui dentro. Sendo que não pode esquecer de colocar o marcador no segundo ponto. Aí, aqui, finalizei o meu último meio ponto. Aí, eu vou tirar meu marcador. Vou fazer 2 meio ponto primeiro. 1 e 2, no mesmo buraquinho. Fiz o segundo, já coloco o meu marcador para eu não me perder. E termino o terceiro meio ponto aqui no mesmo buraquinho. E aqui eu vou continuar as minhas carreiras. Em todas as carreiras vocês vão fazer isso, beleza? Aqui nesse bojo, só para explicar para vocês, porque é só trabalho de repetição. Aqui eu fiz, como eu sou um PP, mais pro PP, né? Eu tenho um pouco busto. Aqui eu fiz 12 carreiras de meio ponto. E pra finalizar, eu finalizei com uma carreira de ponto baixo. Aí vocês vão ter que medir no corpo de vocês, ver quantas carreiras forem necessárias, né? Porque eu gosto da peça bem grande, porque eu não consigo usar muito decote. Então eu vou tentar fazer ele bem fechadinho ali, que eu não consigo usar coisa muito pelada assim. Mas aí vai ficar a gosto de vocês. Quem quiser com mais decote, menos decote, vocês vão fazer menos carreira. É só medir no corpo que tá tudo certo. Beleza? Vou fazer as carreiras necessárias aqui pra poder igualar com esse aqui. E vou mostrar pra vocês como é que eu faço acabamento com ponto baixo, que também é super simples. Fiz aqui a minha 13ª carreira de meio ponto, ó. Ficou perfeitinho. Aí agora, o que que eu vou fazer? A 13ª, eu vou fazer em ponto baixo. Pra fazer esse acabamento aqui, ó. Pra peça ficar mais sofisticada, né? Acho que fica mais chique. Aí eu pego aqui, ó. O último meio ponto. Aí eu só dou uma correntinha aqui. E aqui eu vou fazendo ponto baixo normalmente. Meio ponto, vou começar aqui, ó. Ponto baixo.
ponto baixo, toda a volta de ponto baixo. Aí, vou fazer ponto baixo em toda essa circunferência aqui, ó. Eu vou fazer até aqui, porque aqui tem aumento, então aqui não vai ter mais aumento. Eu vou fazer ponto baixo seguindo isso aqui tudinho. Vou fazer mais alguns aqui, ó. Ponto baixo. Só ponto baixo, pra ficar um acabamento legal. Ó como é que fica perfeitinho. Fiz ponto baixo até aqui. Aí, chegando aqui, eu vou tirar meu marcador e vou seguir direto fazendo ponto baixo. Continuo, sem aumento. Ponto baixo em cada buraquinho de base. Até chegar lá do outro lado. Ó, sem mistério, é somente ponto baixo para dar aquele acabamento. Ó, fazer ponto baixo até aqui o final. Finalizei aqui tudo em ponto baixo, ó. Tudo bonitinho. Agora eu vou ensinar pra vocês um truquinho que eu gosto muito de fazer. Terminei aqui de ponto baixo, certo? Não vou cortar meu fio. O que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui com um ponto, correntinha, desse jeitinho aqui. Vou esticar o meu fio, vou botar uma quantidade bem generosa, tipo assim, ó, que depois eu vou cortar e vou arrematar. Coloco assim. Vou até medir aqui pra vocês. Com a fita métrica. Eu gosto de colocar mais ou menos uns 20 centímetros, que depois eu vou esconder ele todinho dentro das extremidades do crochê, pra não ter o risco de desfazer a peça. Aí eu corto o meu fio, cortei meu fio aqui, vou pegar minha agulha de tapeceiro e eu vou primeiro unir um bojo no outro. Ó, ele vai ficar exatamente assim, ó, vou medir no corpo, né, pra ver se tá tudo ok. E vou meio que fechar assim, mais ou menos uns 2 dedinhos. Fechar uns 2, 3 dedinhos por aí, que fica mais ou menos, deixa eu ver aqui no meu dedo, uns 4 ou 5 centímetros, porque como eu não consigo usar decote muito profundo, então eu gosto de fechar bastante, né? Essa altura aqui pra mim tá ótima. Aí vocês vão medir no corpo de vocês e vão ver o que fica mais confortável, beleza? Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou precisar do meu marcador de novo, certo? Eu vou fechar aqui, olha, pontinha com pontinha, até ficar o ponto baixo um em frente ao outro, ó. Tá vendo que tá um em frente ao outro? Você vai, ó, um aqui, outro aqui, tem que ficar certinho. Bem aqui. Aí você vai pegar ali a medida dos 3 dedos, ou a medida que vocês quiserem colocar. Vão ver ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 8 correntinhas. Mais ou menos isso aqui. Aí eu vou colocar o meu marcador bem aqui. Vocês vão colocar um marcador bem na altura que vocês querem. Então, vai ficar bem assim. Vocês meçam aí no corpo de vocês. Vou vir aqui com a fita métrica pra ver se tá mais ou menos ali da altura que eu quero. Ó, tá, perfeito. Aí agora vocês vão colocar esse restinho de fio daqui, ó, na agulha. E eu vou costurar. Quem quiser pode fazer com ponto baixo ou baixíssimo também, mas eu prefiro fazer assim, eu acho mais prático. Aí eu vou juntar os 2 bojos assim, certo? Aí não tem essa correntinha que a gente fez aqui pra poder fechar? Essa aqui, ó. Bem essa aqui. Aí ela vai ficar também aqui em frente, ó. Eu vou inserir aqui. Vai ficar bem certinho. Aí aqui é como se eu estivesse alinhavando, ó. Pego no primeiro, ó. Coloquei aqui. Aí eu insiro aqui no primeiro ponto baixo. Ó, bem aqui. Tento pegar nos 2 elinhos da correntinha. Bem assim, ó. Que a gente não fez com um fio duplo. Então, assim. E vai colocando aqui, como se fosse unindo o square. Aí eu passo meu fio. Aí aqui, de novo. Aí aqui eu vou fazendo até o final, um em frente ao outro. Aí assim eu vou unindo o meu bojo um no outro. Vou fazer até aqui o final e vou mostrar pra vocês o resultado. Aí eu fiz aqui, ó, coloquei aqui até o marcador, tiro meu marcador e aqui eu vou arrematar meu fio. Aí eu coloco ele aqui do outro lado. O fio tá vindo pra cá. Aí eu venho, eu faço até um nozinho aqui. Nozinho bem pequenininho. Ó, viro pra cá.
Aí eu escondo ele pra cá. Aí eu gosto também, eu pego até uma agulha menor da que eu crochetei. Aí eu dou meio que uma divisão aqui no fio. Uma perninha eu puxo pra cá. Vocês podem enfiar em qualquer lugarzinho daqui. O importante é ele sumir e não aparecer, que aí fica com o acabamento impecável. Aí aqui, as perninhas, né, eu dou um nozinho. Aí eu vou escondendo o meu fio aqui atrás, ó. Faço até com agulha de tapeceiro mesmo. Eu venho com a agulha aqui, ó, como ele é curtinho, eu faço o seguinte, venho com ele pra cá, enfio bem a agulha aqui, ó, atrás, tá no avesso, tá, gente? Esse lado daqui é o direito, esse aqui é o avesso. Aí eu insiro ela bem aqui, e pode fazer isso com a agulha de crochê também. Aí eu insiro bem aqui, ó, porque como o fio é curtinho, eu coloco assim e boto o fio pra cá. Boto os dois fios pra cá, aí eu puxo ele. Pra quem tiver a paciência, ou então eu pego a agulha e eu vou inserindo ele aqui e vou puxando meu fio. Que aí fica impecável, imperceptível. Aí eu até corto esse excessinho. Só vou inserir só mais um pouquinho aqui. Aí aqui eu já corto meu fio. Já não tem tanta necessidade, já fez o nó ali, tá tudo certo. Olha a perfeição que fica. Eu acho uma graça. Acho lindíssimo, ó. Fica impecável. Agora eu vou ensinar pra vocês como é que a gente vai fazer o corpo, né, do nosso macacão. Que na verdade é da cintura até abaixo. Aqui na parte do busto, pra poder fazer o corpinho do nosso macacão, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar dessa base aqui, olha, reta, sabe? Então a gente vai fazer ponto baixo com esse fio aqui sozinho, sem ser dobrado. E vai fazer essa parte aqui toda em ponto baixo. Aí, como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer 2 pontos baixos pra cada meio ponto. Ou até menos, em qualquer lugarzinho, porque senão ele vai ficar muito... Aqui, ó, ele vai ficar muito bicudo assim, ó. Pra isso não acontecer, a gente vai fazer ponto baixo em cada meio ponto. Tipo uns 2, que ele não fique muito apertado. Ó, tipo assim, ó. Aqui, ó, tá vendo o meio ponto? Então, aí aqui a gente faz um. Puxa aqui. E aqui a gente faz outro. Em qualquer lugarzinho ali que vocês verem, aí você faz o ponto baixo. Só pra nossa base ficar bem retinha. Não tem muita regra, não. Aí se você quiser que ele fique bem cheio ali, o macacão bem amplo, bem soltinho, aí você coloca mais pontos aqui dentro. Eu, como quero meio termo, então eu vou fazendo no olhômetro. Para ele ficar não tão coladinho no corpo, mas também não tão soltinho. Um meio termo, sabe? Pra ele ficar, tipo, normal. Aí eu vou fazendo desse jeitinho aqui. Eu vou deixando o ponto baixo bem acomodado, ó, tá vendo? Que ele não tá tão apertado e nem tão frouxo. Aí eu vou fazendo desse jeitinho, uns 2 em cada meio ponto deitado, que o meio ponto deitado tá assim, e em pé ele fica assim, certo? Então eu vou fazendo desse jeitinho aqui. Vou fazendo do meio ponto baixo até aqui no meio. Que aí aqui no meio também faço um truquezinho, pra ele não poder ficar bicudo aqui no meio. Quando chegar aqui eu mostro pra vocês. Chegando aqui na divisão, essa parte aqui é bem importante pra poder não ficar aquela parte bicuda. Eu não costumo fazer nessa ponto baixo, nessa divisão aqui, ó, inserindo a agulha aqui, que aqui fica bico. Aí o que eu faço? Eu passo direto pra cá, ó, tá vendo? Eu venho pra cá direto. Aí aqui eu faço um ponto baixo, aí eu faço outro ponto baixo, e eu vou fazendo ponto baixo até lá o final. Que aí ele fica soltinho assim, ó, porque como eu fiz com fio dobrado, aí agora eu tô trabalhando com fio sozinho, aí fica mais fácil, ó. Que aí ele não fica tão... Não quero que ele fique tão aberto. Quem quiser fazer ele mais fluido, aí é só fazer aumento. Só colocar bastante ponto baixo na hora aqui. Ó, aí ele vai ficando com a parte bem retinha. Vou fazer mais uma vez aqui. Um ponto baixo. Vou dar pequenos espacinhos só pra ele poder ficar mais justinho. Porque como ele vai ceder...
Aí ele fica perfeito no corpo. Aí eu vou fazendo até aqui o final. E depois eu vou fazer as correntinhas, vou mostrar pra vocês. A medida é medida no quadril pra poder passar. Vou fazer aqui e mostro pra vocês. Finalizei a base, ó, toda retinha de ponto baixo. Aí agora aqui, ó, até comecei. Eu vou fazer somente correntinhas. Vocês vão fazer correntinhas, não tem mistério. Aí após as correntinhas, você vai pegar essa parte aqui. Ó, correntinha normal. Você vai pegar essas correntinhas e a parte você vai medir no seu quadril. Essa parte aqui, ela precisa ficar bem retinha no quadril, pra poder passar, né? Aí o que a gente vai fazer? O que sobrar daqui, essa parte aqui é a cintura, ela vai ficar meio frouxa. Aí eu vou ensinar uma técnica pra vocês colocarem o lastex, pra poder ficar, né, certinho ali no corpo. A parte de baixo fluida, né? E a parte da cintura bem acinturada, bem bonitinha. Aí você vai fazer essas correntinhas. Vou fazer correntinhas aqui, vou medir no meu quadril, pra gente poder prosseguir. É muito fácil, a gente só vai trabalhar com ponto alto. Vou fazer aqui e mostro pra vocês, somente correntinhas. Correntinhas e correntinhas. Feitas minhas correntinhas, ó, medi no meu quadril, deixei ele bem rentinho, porque vai ceder. Depois a gente vai colocar o lastex nas costas. Ó, aí você desembola bem. Ó, que ele fica meio assim, ó, torcido. Aí você desembola ele bem direitinho. Ver qual que é a frente, qual que é as costas, ó. A frente é essa aqui, ó. E as costas ele fica assim. Aí você desembola. Aí desembolou, aí você vai pegar a ponta aqui do outro lado do busto, ó. E nesse primeiro ponto aqui, você vai fazer um baixíssimo. Esse aqui bem da lateralzinha, ó, tá vendo? Aí aqui você insere a agulha e fecha com baixíssimo. Desse jeitinho. Aí aqui eu estico um pouquinho e vou fazer a mesma técnica. Giro mais 3 vezes, laço a agulha e começo a fazer ponto alto. Tenta colocar isso no mesmo buraquinho, pra poder não ficar buraco. E aqui não tem mistério, vocês vão fazer ponto alto em todas as carreiras, toda a vida. Ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. Aí vocês vão fazer toda a circunferência de ponto alto, vão fazer carreiras e carreiras, vai medir no seu corpo, até chegar ali na altura do gancho. Eu vou fazer a minha parte aqui, e quando chegar ali na altura do gancho, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer essas entrepernas, que também é super simples. Aqui, gente, fiz todas as carreiras de ponto alto do macacão. Vai ficar exatamente assim. Aqui, como eu finalizo aqui na lateral, o gancho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar o fio aqui, já tá bom pra mim. Já medi no meu corpo, já tá ok. Aí aqui, pra finalizar, o que eu gosto de fazer? Uma outra técnica. Eu deixo um pouquinho de fio assim, ó. Corto o meu fio. Tiro o meu excesso. Aí eu vou inserir a agulha bem nesse primeiro ponto que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Eu vou inserir a agulha bem assim. Pego o meu fio que tá aqui. Passo ele pra cá. Aí eu viro o trabalho. Aí eu vou inserir meu fio bem aonde ele tá saindo aqui, ó. Tá vendo? Vou inserir ele bem aqui. Quem quiser pegar uma agulha menor, pode também. Ou então a própria agulha de tapeceiro. Eu vou inserir minha agulha bem pra cá. Ó, ele vai ter que atravessar aqui a correntinha, tá vendo? A correntinha tá aqui e o fio tá pra cá. Aí eu venho e passo ele pra cá. E assim eu arremato. Que aí ele fica, ó, perfeito. Dou uma puxadinha aqui pra não ficar tão frouxo. Aí vai ficar tipo a continuação da correntinha. Ou então você pode fechar também com um ponto baixíssimo. Vou mostrar aqui a diferença pra vocês. Aí eu vou até pegar uma agulha menor da que eu crochetei. Eu vou inserir bem nesse primeiro ponto alto que a gente fez aqui. Que a gente deu aquela giradinha. Então, ele vai ficar mais ou menos aqui. Ou então você pode botar bem aqui, ó, nesse próprio. Nesse aqui. Aí eu pego o meu fio. E passo ele pra cá. Aí eu viro o meu trabalho.
Aí eu pego bem essa correntinha aqui, ó, onde ele sai. Tá vendo que ele sai aqui, ó? Deixa eu dar uma puxadinha pra vocês verem. Ó, tá vendo que ele sai aqui? Então, é aqui mesmo que a gente vai inserir a agulha. A gente vai inserir ele bem aqui nesse nozinho. Ele vai ficar bem assim. Aí eu venho e puxo meu fio pra cá. Que aí as correntinhas ficam contínuas, ó, tá vendo? Aí fica bem legal. Eu gosto muito desse acabamento. Mas quem quiser pode fechar com ponto baixíssimo, que fica ótimo também. Aí aqui eu vou arrematando, vou escondendo ele pra cá. Aí aqui eu faço até um nozinho com a própria agulha. Eu viro ele pra cá e faço tipo um ponto. Aí eu aperto ele bem. Quem quiser pode passar uma colinha. Eu só faço isso mesmo e vou escondendo. Aí dou uma apertadinha bem aqui, que ele vai se tornar um nozinho. Aí vou escondendo normalmente o meu fio entre as extremidades aqui do crochê. Aí eu vou escondendo, escondendo. Aí agora a parte das entrepernas também é muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui do bojo e vou tirar ali a prova do meio, né? Que eu preciso colocar o meio ali das entrepernas. Aí com a ajuda do bojo, ele vai me ajudar. Ó, eu vou dobrar ele assim. Dobrar ele assim, bojo com bojo, ele vai ficar todo certinho assim, ó. Aí vocês vão precisar também da ajuda do marcador, que é esse aqui. Aí eu vou começar, geralmente eu gosto de começar, porque vai ficar uma emenda. Aí a emenda eu faço essa própria aqui, ó, porque aí não aparece, não fica tão berrante ali, sabe, no acabamento. Aí o que eu vou fazer? Ele tá assim a minha peça, né? Ponta e ponta. Aí a nossa entreperna vai ser essa aqui. Aí eu pego meu marcador, vou colocar aqui bem aqui na frente, que é onde eu vou terminar as correntinhas, ó. Aí ele vai chegar até aqui. Aí aqui eu coloco meu marcador, que é mais ou menos onde fica o meio. Ele vai ficar aqui. E aqui eu vou fazer as correntinhas. As correntinhas entre pernas eu não costumo contar elas. Eu meço no meu corpo, né? E vou fazendo até ficar confortável no meu corpo. Vou continuar trabalhando com fio sozinho. Deixo sempre um rabichinho aqui, porque isso aqui ajuda eu a arrematar depois. Pego a minha agulha, vou trabalhar com a mesma agulha. Faço um pequeno nó. Faço um nozinho bem apertado e deixo esse rabichinho aqui, olha, pra poder me ajudar a arrematar. Pra poder não desfazer, certo? Depois eu vou arrematando ele entre as extremidades do crochê. Aí aqui é a minha ponta das costas, ó. Aqui as costas e aqui a frente. O marcador, aqui eu não vou colocar marcador porque é onde eu vou começar a fazer minhas correntinhas. Aí aqui, vou inserir ela aqui, que fica ali mais ou menos em frente. Aí aqui eu já puxo as minhas correntinhas, pra gente fazer o gancho da calça, na parte do macacão. Que aí aqui a gente vai começar a fazer o gancho do nosso macacão, beleza? Aí aqui eu vou fazendo correntinhas normal. Vou fazendo correntinhas. Vocês vão fazer correntinhas e medindo no corpo, de uma forma que fique bem confortável. Aí eu vou fazendo correntinhas aqui até... E vou medindo no meu corpo até ficar legal. Vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês como é que funciona. Fiz as minhas correntinhas, ó, ficou exatamente assim. No meu, mais ou menos, deu mais ou menos uns 5... Minha mão inteira e mais um pouquinho. Eu coloco bem pouquinho assim, porque ele vai ceder. Então, ele pode ficar com um gancho muito grande, né? Porque o crochê, ele cede. Então, medindo o meu corpo ali, pra mim tá ótimo. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Você vai desenrolar bem as correntinhas pra ele ficar bem certinho, ó. Essa parte aqui das correntinhas pra frente. Ó, desse jeitinho. Aí, agora, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui onde você marcou, o marcador. Vai inserir a agulha aqui. E vai fechar com baixíssimo. Desse jeitinho. Feito com baixíssimo. Aí eu já posso tirar meu marcador. Aí aqui, pra essa correntinha ficar bem firme, a gente vai voltar ela todinha. Aí eu faço um outro macetinho também. Eu aqui não fechei com baixíssimo, então eu vou inserir a agulha bem aqui nesse cantinho, ó.
A gente fez a primeira correntinha daqui, o ponto de base, e tem essa aqui. Vou inserir a agulha bem aqui e vou puxar outro baixíssimo. Vou fechar aqui de novo, ó, pra cá. Aí, nisso, eu vou voltar isso aqui tudo com ponto baixíssimo, pra poder ficar bem firme, sabe? Porque como ele cede, ele vai ceder. Então, pra ficar bem firme no nosso fundo da calça, o gancho, eu vou voltar isso aqui tudinho com baixíssimo. Desse jeitinho aqui, ó. A gente começa daqui e vou fechando e vou fazendo um ponto baixíssimo. Quem quiser pode fazer ponto baixo também. Voltando ele todo até chegar lá do outro lado. Vou fazendo ponto baixíssimo. Aí eu vou fazer ponto baixíssimo até chegar aqui do outro lado. E aqui eu vou continuar fazendo ponto alto pra fazer, né, pra poder fazer a nossa primeira perna da calça, né, do macacão. Vou fazer até aqui com baixíssimo e volto com vocês. Voltei ele todinho com baixíssimo, ó, ele vai ficar bem assim. Aí aqui, ó, onde a gente começou, baixíssimo também. Ele vai ficar exatamente assim. Aí aqui, como tá nas costas, eu vou fazer a mesma técnica que a gente fez ali na lateral, só pra não ficar muito aquela cicatriz, né? Mas quem quiser fazer as correntinhas pode fazer também. Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu já vou começar a fazer o ponto alto. Ó, aqui já fechei com baixíssimo, eu estico meu fio um pouquinho assim, ó. Dou umas 3 giradinhas, laço. Nesse mesmo buraquinho, eu vou já começando a fazer pontos altos. Ó. Ponto alto. Aí esse rabichinho que fica aqui, ó, eu já vou crochetando em cima dele, que aí ele vai ficar já arrematado automaticamente. Aí eu laço e aqui não tem mistério, gente. Vocês vão fazer ponto alto e começar a fazer a primeira perna da calça, da parte de baixo, né, do macacão. Aí aqui ponto alto, somente ponto alto. Aí não tem mistério, eu vou fazer ponto alto em toda a circunferência da minha calça, todinha. Aí ponto alto chegando aqui, aí ponto alto nessa correntinha toda. Vou fazer até aqui e vou mostrar pra vocês. Aí aqui, gente, ó, fiz os pontos altos, ó, na circunferência da perna, né, que a gente tá começando. E aqui a gente vai prosseguir fazendo a mesma coisa, ó. A gente vai fazer ponto alto tanto desse lado quanto desse. Vou fazer aqui só pra mostrar pra vocês, pra poder não gerar dúvidas. Ponto alto feito. Aí eu vou continuar voltando essa série de correntinhas que a gente fez aqui. Um ponto alto. Ponto alto, somente ponto alto. Aí aqui não tem mistério, vocês vão prosseguir fazendo ponto alto em toda a circunferência até chegar aqui. Desse lado aqui vocês vão fazer a mesma coisa. Tá vendo essas correntinhas aqui do outro lado? Vocês vão fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou até botar aqui no zoom pra vocês verem melhor, ó. É somente ponto alto. Que aqui já é o fundo do macacão. Que é o famoso gancho. As entrepernas. E aqui eu fazendo ponto alto. Não tem mistério, é somente trabalho de repetição. Aí vocês vão fazer ponto alto até aqui. E aí vocês vão fazer a perna toda. Aí vocês vão sempre medindo no corpo, ó. Toda a circunferência, vou fazer aqui e vou mostrando pra vocês. É somente ponto alto, pra poder fazer a nossa primeira perna. E aqui do outro lado é a mesma coisa, mas aí eu vou mostrando pra vocês. Finalizei aqui a primeira perna do nosso macacão, ó, que lindo que fica. Ficou desse jeitinho aqui. Eu não conto, assim, não tem uma quantidade de ponto ali exata, porque eu faço sob medida, né? Eu meço no meu corpo. Como eu tenho 1,55 m, não sou pequenininha, pra mim foram necessárias 60 carreiras de ponto alto, tá? Só pra vocês terem uma noção. Eu costumo também deixar pescando, porque o que acontece? O crochê, ele cede. Como é uma peça longa, ele vai cedendo, né? Ele estica. Então, procurem sempre deixar pescando, certo? Aí aqui eu vou finalizar com vocês, ó, já cortei meu fio. Aqui também eu gosto de fazer essa finalização aqui, ó. Eu pego a minha agulha, insiro ela aqui, pro acabamento ficar mais perfeitinho. Eu coloco ela bem aqui no primeiro ponto que a gente fez, ó. Bem aqui. Aí eu pego o meu fio, esse restinho aqui, ó. Passo ele pra cá.
viro o meu trabalho, insiro a minha agulha bem nessa primeira correntinha aqui, vou pra cá, e puxo o meu fio de novo. Que aí ele fica como se fosse o ponto, a correntinha infinita, o acabamento fica impecável. Aí esse restinho aqui a gente esconde aqui atrás, normal. Quem quiser usar uma colinha, quem quiser fazer um nozinho. Eu só escondo ele aqui atrás mesmo, ó, e fica tudo certo. Aí eu faço até um pontinho aqui, igual que eu fiz da outra vez. Eu insiro aqui, pode até pegar uma agulha de tapeceiro ou então uma agulha menor da que você crochetou. Aí eu faço um baixíssimo assim, ó, como se fosse um nozinho. E vou escondendo o meu fio. Aí eu passo pra cá. Que aí ele vai se formar um nozinho. Aí eu vou escondendo aqui. Aí agora eu vou fazer aqui com vocês o outro lado, que é basicamente a mesma coisa que a gente fez desse lado aqui. Ó, eu vou pegar aqui onde tá a emenda, que eu comecei ela por aqui. Aí a emenda tá bem aqui, ó. Aí eu vou pegar meu fio, já fiz até um nozinho. Eu vou inserir a agulha bem aqui, ó. Eu não vou colocar nesse buraquinho aqui não, porque senão vai ficar muito cedido. Eu costumo começar por aqui, por esse. Eu vou fazer a mesma técnica da giradinha. Pego, faço um ponto baixo. Um baixíssimo, né? Uma correntinha. Aí eu deixo numa distância mais ou menos assim, ó, bem pequenininha, porque cede. Aí eu dou umas 3 giradinhas, só pra não ficar aquela cicatriz. Aqui nesse mesmo buraquinho que a gente fez, eu insiro aqui e é como se fosse um ponto alto. E aqui eu vou seguindo. Aí eu laço a minha agulha. Aí eu começo bem desse comecinho aqui, ó. Tá vendo que tá esse buraquinho? Eu não costumo pegar ele, não. Aí eu venho pra cá e faço um ponto alto bem apertadinho. Ó, que aí não fica o buraco. Aí aqui eu vou seguindo ponto alto em frente de ponto alto. Aí eu vou fazendo esses pontos altos todinhos aqui, ó. Não tem esse aqui, ó, ponto alto, ponto alto, ponto alto. Eu vou seguindo isso aqui tudo até chegar lá no final. Até chegar aqui e começar a fazer a calça, né? Toda a circunferência. Aí eu faço ponto alto. Eu procuro deixar o ponto bem apertadinho pra poder não ficar muito cedido, né? Não abrir muito ponto. Ficar mais fechadinho. Aí eu vou seguindo em toda a circunferência. Não tem mistério, é basicamente a mesma coisa. Que aqui já é o fundo da calça, lembra da divisão que a gente fez com a correntinha? Então, aí eu vou fazer aqui tudo. Quando chegar aqui eu vou mostrar pra vocês. Fiz aqui, olha, toda a correntinha aqui do fundo. Aí aqui você vai seguir o baile. Vai fazendo ponto alto em toda a circunferência aqui da perna. Tá vendo? Ó, fiz aqui onde tem aquela correntinha do fundo. Aí eu vou prosseguindo fazendo ponto alto. Um ponto alto, ponto alto. Agora é só trabalho de repetição. Vocês vão fazer a mesma quantidade de carreiras que você fez do outro lado da perna. Vai fazer ponto alto em toda a circunferência, até chegar aqui, ó, finalizando aqui. Aí aqui vai de novo, até toda a vida. Vou fazer até o final, aí eu vou mostrar pra vocês, só pra vocês não terem dúvida quanto o fundo, porque ele é meio complicadinho mesmo, mas já, assim, vocês pegam a prática, só a praticar mesmo. Feito aqui um pouco da circunferência, ó. Aí aqui eu vou seguir fazendo o mesmo processo. Chegando aqui no final, eu insiro a agulha bem nesse primeirinho aqui que a gente fez. Fecho com baixíssimo. E vou fazendo a mesma coisa, 2 giradinhas, laço no mesmo buraquinho, faço um ponto alto. E aqui vou prosseguindo fazendo ponto alto em cima de ponto alto, em toda a circunferência. Ó, e aqui não tem mistério, vocês vão fazer a mesma quantidade de carreira que a gente fez aqui nessa perna. Não tem mistério, é isso. Eu vou fazer aqui e finalizo com vocês.
Fiz aqui as pernas, ó. Aí eu botei até um lado, botei o lastex pra ficar mais fechadinho, né, no tornozelo. Mas quem quiser pode ficar sem, pode não colocar. Ó, ele vai ficar assim, só pra vocês terem uma noção. Essa aqui com elástico e essa aqui sem. Aí eu fiz a alça aqui também, ó. A alça eu fiz com o fio duplo. E aqui eu vou usar o lastex também, pra poder ficar mais justinho no corpo. Você tem duas opções pra poder fazer aqui essa parte mais justinha, né? Vocês podem fazer correntinhas e colocar aqui através do crochê, né? Enfiando, pra poder fazer de amarrar. Ou vocês podem usar o lastex. Eu geralmente uso esse aqui, ó, pra poder ficar bem justinho no corpo. Eu vou ensinar essa técnica também, que é a mesma dessa aqui, ó. É super fácil. Só que aí eu vou utilizar a agulha de 2 milímetros, certo? Aí eu vou ensinar agora a fazer a alça. A alça é muito simples, vocês vão medir no seu corpo, tá? Ou da cliente. Então, eu não uso uma medida certa, né? Porque o crochê ele cede, depende do seu ponto e tudo mais. Eu fiz ali medindo no meu corpo. Coloquei ali, experimentei, certo? E fui medindo. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o meu fio duplo, pego de dentro e o de fora, certo? Aí eu faço um nozinho aqui com a própria agulha. Um nozinho. A alça, eu vou inserir a agulha bem aqui, ó. Nessa parte aqui. A gente vai usar essa aqui também. E aqui eu vou usar... Vou fazer correntinhas. Vou fazendo correntinhas. Até chegar lá embaixo. Fazendo até chegar aqui. É importante que vocês gravem a quantidade de correntinhas que você fez aqui desse lado, para poder igualar ali e não ficar diferente, beleza? Independente do número, é importante que os dois tenham a mesma quantidade. Vou fazer minhas correntinhas aqui. As minhas correntinhas, ó, mais ou menos eu fiz mais ou menos, a minha deu 72 correntinhas, 73, por aí, para poder ficar bem igual aqui, certo? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar... inserir ela aqui. Como é que eu faço? Também não uso uma medida. Você vai medir no seu corpo bonitinho, fazer as correntinhas e ligar até aqui a parte da cintura. Mas aí eu uso o macete. Eu pego, eu vou me apoiando aqui pelo bojo, ó, tá vendo? Que tá aqui bem no meio, ó, mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo que tá bem no meio? Então, aqui eu faço a mesma coisa. Eu pego, coloco aqui, ó, e ligo ele pra cá. Aí o que eu venho, ligo ele pra cá, ó, centralizo aqui no bojo, eu uso essa aqui como referência e jogo ele pra cá, insiro a agulha mais ou menos aqui e vou fazer um baixíssimo. Puxo meu fio, ó, vou botar até aqui no zoom pra vocês enxergarem melhor. Ó, aqui e faço um baixíssimo. Puxo meu fio pra cá, deixa eu fazer de novo. Venho pra cá e fecho. Laço a agulha e fecho com baixíssimo. Aí eu insiro a agulha bem nessa correntinha de cá, ó. Tá vendo? E faço outro baixíssimo. Eu vou andar com ele aqui porque a gente vai trabalhar com ponto baixo. Venho, puxo ele pra cá. E faço um baixíssimo. E aqui eu vou voltar a correntinha toda com ponto baixo. Sem mistério. Dou uma puxadinha. Aí eu venho aqui, ó, insiro a agulha e vou fazendo um ponto baixo. Aí eu volto ela todinha com ponto baixo. Um ponto baixo. Aí aqui não tem mistério, é só vou fazer isso aqui tudinho de ponto baixo até chegar aqui. Voltei aqui tudo, ó, nas correntinhas com ponto baixo. Aí agora aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou inserir aqui do lado, lembra do meinho que tava no bojo? Ó, esse meinho aqui. Então, eu puxo e faço um baixíssimo. Aí aqui eu já corto meu fio e arremato, normal. Eu corto aqui e essa parte aqui eu vou esconder aqui atrás do crochê. Aí cortei meu fio, pego a minha agulha, insiro no mesmo buraquinho que eu fiz o ponto baixíssimo, ó, bem aqui, jogo ele pra cá, e aqui eu vou escondendo normal. Eu gosto até de pegar uma agulha menor do que eu crochetei, por exemplo, a de 2 milímetros, e que fica mais fácil, né?
Eu insiro a agulha aqui e vou escondendo normal. Aí vou escondendo todos os fiapinhos. A agulha de tapeceiro também serve, mas como o fio é muito curtinho, ela acaba não atendendo muito. Aí escondi meu fio. Quando fica muito excessinho assim, eu vou e corto. Dou uma cortadinha. E pronto, tá feito a nossa alça. Agora nós vamos fazer a parte aqui das costas. Vamos pegar o elástico. O elástico, você também tem duas opções, né? Quem não quiser usar lastex, pode não usar. Aí, o que eu recomendo? Que faça correntinhas, né? A partir daqui. Faça correntinhas, vai inserindo aqui no crochê, né? E amarra nas costas. Eu tô preferindo usar o lastex, numa técnica que eu gosto muito. Eu pego o meu lastex, dou um nozinho, como se fosse um fio de crochê normal. Geralmente eu deixo esse rabichinho assim, olha, pra poder arrematar. Porque como ele é muito fininho, aí eu dou um nozinho entre eles. Aí eu laço aqui com a agulha menor. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Aí eu começo bem aqui do cantinho, porque como eu sou muito magrinha, então eu vou começar daqui pra poder ficar bem justinho no corpo. Aí eu pego aqui bem no comecinho, ó, tá vendo? Aqui é o bojo, certo? Aí eu pego aqui bem no comecinho. Quem quiser, pode fazer tipo local. O que que é isso? Você pode colocar o lastex, crochetando da forma que eu vou explicar pra vocês, tipo aqui no meio. Aí ele vai ficar franzidinho assim, ó, se vocês quiserem no local. Ele vai ficar assim. Eu vou querer ele todo, certo? Aí vocês podem colocar daqui até aqui, ou então pode fazer de amarrar também, que fica melhor ainda. Esse modelinho aqui, eu vou preferir fazer com lastex, né? Eu vou preferir fazer ele, pegar ele daqui do cantinho até aqui, pra ele ficar bem justinho no corpo. Detalhe, a técnica que a gente vai usar aqui pra poder pregar esse lastex é a mesma que a gente fez aqui, ó. Pra quem quiser colocar lastex na perna, certo? Quem não quiser, não precisa, é opcional. Mas a técnica é a mesma coisa que eu vou fazer aqui, eu fiz aqui na perna. Aí eu vou pegar aqui um macacão. Não vamos mais usar essa agulha de 3 milímetros, vou trabalhar com a de 2, certo? Aí eu vou pegar bem essa partezinha aqui do crochê, ó. Tá vendo que isso aqui é o ponto alto? Só que o ponto alto, aqui no caso, ele tá do avesso, beleza? Aqui a frente direita, ó, na frente, e do lado avesso. Aí eu vou inserir bem a agulha aqui no meinho, ó, tá vendo? Bem no nozinho do ponto alto, ó. Ele vai ficar assim. E é importante que vocês peguem no mesmo local, porque aqui no caso a gente vai pular ponto. Vou explicar pra vocês isso também. Aí eu pego o meu lastex, como se fosse um fio de crochê, normal. Aí eu pego ele pra cá, laço, e vou fazer um ponto como se fosse um baixíssimo. Vou prender ele pra cá. Aí eu estico bem ele, pra ele ficar bem firme. Dou uma puxadinha aqui pra ele ficar bem rentinho, bem grudadinho com a agulha, ó, com bastante cuidado. Aí agora eu vou pular ponto, ó. A gente fez aqui no primeiro ponto alto, certo, ó? O primeiro ponto alto. Aí esse aqui eu não vou colocar, vou botar nesse aqui, vou pulando ponto. Aí eu pego bem aqui, ó, em todas essas paradinhas aqui do crochê, em todos esses elinhos aqui. Aí eu laço, venho, como se fosse fazer um ponto baixo. Ó, desse jeitinho. Aí eu seguro aqui com precisão meu lastex. Aí aqui já não vou colocar, vou colocar aqui. Aí vou fazendo um sim, outro não, um sim, outro não. Laço. Como se fosse crochetando. Aqui já foi. Aí eu pulo esse aqui e venho pra cá. Sempre no mesmo lugarzinho, tá? Pra poder a peça não ficar torta. Sempre nesses elinhos aqui, ó. Ou então quem quiser fazer pra cá, pode fazer também. Ou nesse aqui, ou esse. Aí eu vou crochetando. Fazendo um ponto baixo. Aí esse aqui eu pulo, aí eu venho pra cá. Aí eu vou pulando. Vou fazendo um sim, outro não, um sim, outro não. Que aí ele vai ficar bem justinho na cintura, né, que é a intenção. E nas pernas ele vai ficar mais amplo, mais soltinho.
Ó, pulo esse aqui e venho pra cá. Aí eu vou fazendo ponto baixo com o lastex. Aí eu vou fazendo isso até chegar lá na outra ponta. Ó, tá vendo que ele vai esticando, ó? Aí ele vai ficando franzidinho. Aí eu vou fazendo isso em toda a circunferência daqui das costas, né? Vou fazer daqui até chegar aqui o outro lado. Aí chegando aqui quase no final, ó. Aí eu venho, pulo esse aqui e vou pra cá pro último. Aí insiro a agulha bem aqui, laço e faço ponto baixo com o próprio lastex. Aí aqui, se você quiser também, você pode aproveitar aqui o caminho pra poder fazer mais um franzidinho. Ó, aí ele vai ficar assim, ó. Já medindo meu corpo, tudo certo. Aí você vai medindo o seu, ó, como é que ele fica. Aí aqui eu vou aproveitar o caminho aqui pra poder fazer mais uma carreira. Aí aqui a gente fez na primeira carreira de ponto alto, ó. Primeira carreira de ponto alto, mostrar no lado direito, pra poder ficar mais fácil de visualizar. A gente fez aqui, ó, tá vendo? Na primeira carreira. Aí agora a gente vai fazer na segunda, só que aqui de trás. Aí eu vou andar aqui com a minha agulha, desenrolar aqui meu lastex. Eu só vou andar com ele até chegar na outra carreira. Seguro ele assim. Ó, até botar aqui pra poder vocês enxergarem melhor. Aqui, tá vendo? A primeira carreira. Aí a gente vai tentar passar pra cá. Ó, a primeira carreira. Aí a gente vai fazer essa segunda aqui. Vai fazer mais uma carreira de ponto baixo com lastex. Aí como é que eu faço? Aqui eu passo a agulha pra cá. Ó, bem nesse daqui, ó. Aí eu venho e faço um baixíssimo. Só pra poder andar, não ficar muito enrugado. Aí eu venho aqui de novo. Bem nessa nervurinha aqui, olha, do ponto alto. Ó, lembrando que é a primeira carreira e a segunda. É meio confusinho porque tá do lado avesso, né? Ó, aí eu pego ele aqui, ó. Aí eu já começo a fazer ponto baixo com o próprio lastex. Aí aqui eu já vou andando na carreira toda. Tem que ter um pouquinho de paciência porque ele fica enrugadinho, olha, ele fica assim. Aí você dá uma esticadinha e vai fazendo, é só ter um pouquinho de paciência. Aí aqui vai ser o mesmo esquema, eu vou botando um e pulando. Esse aqui, ó, não parece não, mas ó, é um ponto alto, bem aqui, aí eu venho pra cá. Aí eu venho e faço um ponto baixo. Esse aqui já foi, aí sobrou isso aqui, aí eu vou pulando. Que aí ele vai ficar acomodado no corpo, vai ficar mais bonitinho. Então, venho pra cá e faço um ponto baixo. Aí pulo um, ó, tá esse aqui, aí eu venho pra cá. Só é meio complicadinho porque ele fica enrugado, mas é a mesma coisa. Trabalho de repetição, que aí ele vai ficar assim, olha. Vai ficar exatamente assim. Aí você vai fazendo em toda a carreira. Aí vai esticando, vai fazendo devagarinho, até chegar lá. Aí vocês podem fazer quantas carreiras dessa que vocês quiserem. Que vai ficar como se fosse feito de lastex. Não tem aquelas roupinhas de lastex costurada na máquina? Então, vai ficar o mesmo efeito. Pra ele poder ficar acomodado no corpo ali nas costas e ficar com um acabamento legal. Vou fazer aqui mais uma vez. Agora é só trabalho de repetição. E de paciência também. Aí vem e vai fazendo ponto baixo. Aí pula um. Eu vou sempre pulando um. Aí vem e pulo um. Aí ponto baixo. E assim vai. Eu vou fazer só 2 carreiras mesmo. Vou chegar aqui até o final. Aí vocês vão fazer tudo isso aqui de carreira, de lastex, ou então pode fazer um só. Eu prefiro fazer 2 que vai ficar mais bonitinho no corpo. Aí chegando aqui no final, olha como é que ele fica. Aí fica o acabamento perfeito. Aí eu venho aqui no último, né, vou pular esse aqui, ó.
Tá vendo? Pulo esse aqui e venho pra cá. Que aí aqui eu já encerro. Faço o último ponto baixo. Aí puxo com bastante cuidado. Aí eu vou cortar meu fio. Corto. E aqui eu vou amarrar, né, dar um nozinho junto com esse aqui, ó, que a gente começou. Aí eu dou um nozinho. Aí eu vou escondendo ele arrematando. Quem quiser pode passar um pouquinho de cola na pontinha, porque meio que desfia, ó, tá vendo? Aí pode passar uma colinha de silicone. Ou então pode usar aquela colinha de tecido, que aí ele não solta. Aqui no caso eu não uso cola, confesso. O que eu gosto de fazer? Eu faço igual como se fosse um fio de crochê. Eu vou escondendo ele, porque aqui não aparece. Ó, não tem essa parte aqui do crochê? Eu insiro a agulha bem com cuidado aqui. Nessas extremidadezinhas aqui, ó. Tá vendo? Insiro assim. Aí eu puxo. Que aí ele não solta. Aí vai ficar aqui. Ali na perna eu vou fazer a mesma coisa. Olha que lindo que fica. Fica uma graça no corpo. Fica uma gracinha. Aí agora a gente vai fazer a perna, que também é a mesma coisa, mesmo esquema. Aí aqui na perna eu faço o mesmo esquema. Eu pego do lado avesso, ó. Pego bem aqui com a agulha. Geralmente eu começo bem na emendinha. Quando a gente vai fazer aquela emendinha, começo bem aqui. E vou pulando um. O mesmo esquema. Aí eu venho fazer aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês, porque é a mesma coisa que a gente fez ali na cintura. Igualzinho. Eu deixo esse rabichinho aqui, olha, porque quando a gente passar a volta dele todinha da perna com elástico, a gente vai fazer a mesma coisa que fiz na cintura também. A gente vai dar um nozinho e esconder. Aí eu venho aqui, olha, sempre pulando um. Fiz aqui no primeiro, venho pra cá e faço ponto baixo. Aí venho, laço, passo ele pra cá e faço ponto baixo. Aí venho, pulo um, laço e faço ponto baixo. Não tem mistério, é isso aqui a circunferência todinha. Vou fazer aqui até o final e vou mostrar o resultado pra vocês. Fiz a minha perna aqui, ó, um ponto baixo. Aí eu estico um pouquinho, corto meu lastex e vou amarrar igual que a gente fez na cintura. Eu amarro uma pontinha na outra e arremato. Quem quiser passar uma colinha, eu costumo esconder, igual que a gente fez ali na cintura. Eu escondo por aqui, com a agulha menor, né? E vou escondendo. Aí fica assim a nossa peça, que linda. Aí, gente, lembrando que o lastex é totalmente opcional, tá? Quem quiser coloca, quem quiser não precisa. E assim fica o nosso macacão, que lindo que ele fica. Aí, gente, eu não coloco forro, tá? Embaixo eu boto uma segunda pele e aqui no bojo, ó, por isso que eu faço ele com meio ponto, pra ele ficar com o ponto bem fechadinho e pra não haver necessidade de colocar o forro. Mas quem quiser colocar forro, eu recomendo que vocês façam com meril, com malha, tecidos que tenham elastano, né, que estiquem. Ou mesmo a elanca. Aí você corta e bota bonitinho aqui, quem quiser. Eu não coloco, não. Gente, só pra compartilhar uma experiência que eu tive. Tá vendo esse macacão aqui, ó? Tá vendo que tá essa listra aqui na cintura, ó? Tá uma tonalidade aqui e outra aqui. Sendo que é o mesmo fio. Então, acontece isso quando você usa o fio, né, esse novelo aqui, ó, com diferentes lotes. Como assim? O que é lote? Lote nada mais é do que esse númerozinho aqui, ó. Esse aqui é a cor e esse aqui é o lote. Quando você vai comprar o fio, eu sugiro que, ainda mais quando vocês forem fazer peças longas, tipo um vestido longo, macacão, eu sugiro que vocês comprem uns 10 a 12 rolos, principalmente se você for alta. Porque conta com isso aqui, ó, quando você compra. Só que na hora de você comprar, eles não mostram isso aqui, esse código. Eles verem por esse aqui, ó, que esse aqui é a cor do fio. Não é o mesmo tom, tá? Eu só peguei esse novelo aqui pra poder explicar pra vocês. Que aí quando vocês forem fazer peças longas e comprarem bastante quantidade, vai vir o mesmo lote. Aí não vai acontecer essa situação aqui, ó. Nem dá pra perceber aqui tanto no vídeo, né? Mas tá bastante gritante, ó, na luz. Ó, fica uma tonalidade aqui e outra aqui. Sendo que é o mesmo fio, tá? Então, quando vocês forem fazer peças longas,
fiquem atentas na hora de vocês comprarem. Comprem sempre 10 rolos, principalmente para peças longas, tá? Gravem isso porque isso aqui é super importante, para não acontecer isso aqui, ó. Aqui no caso, como é pra mim, não vejo problema. Geralmente eu faço truques de stylist, né? Boto a bandana na cintura, que aí dá pra disfarçar. Mas se vocês forem vender pra cliente de vocês, fiquem atentos a isso. Peças longas, comprem bastante rolo. Principalmente se a pessoa for alta. Uns 10, 12, que aí vem com o mesmo lote. Ó, aqui o lote é esse aqui, ó. Pra poder não acontecer isso. Beleza?